Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Fla de Primeira, o seu canal de notícias, informações e resenhas sobre o Flamengo. Já chega aí deixando o like, compartilha, se inscreva no canal e ativa também o sininho para receber as notificações. Segue a gente também nas redes sociais, YouTube e Instagram, @Fla de Primeira, e no X, o antigo Twitter, @Fla de Primeira _. Hoje a gente vai falar aqui um pouco do jogo do São Paulo contra o Flamengo, né? O Flamengo que deu mole ontem, teve chance de ganhar o jogo, ficou um certo tempo dominando o jogo e depois entregou. O time parece que estava meio sonolento no segundo tempo. Alguma coisa aconteceu ali que não foi legal. O time não está em forma ainda. Mas a gente tem ainda muito campeonato pela frente. A gente tem que pensar aí que são várias rodadas ainda que a gente tem para tentar se recuperar, acertar esse time aí. E também a gente vai falar um pouco, né, da chegada do Paquetá, contratações do Flamengo aí, e do jogo contra o Corinthians, né, cara, que é domingo, um jogo quente lá em Brasília, uma decisão. E o Felipe Luiz precisa pensar o que ele vai fazer para vencer, né? Mais um título, é importante, a gente precisa desse título. A gente vai falar aqui durante esse vídeo para vocês. E aí, Luciano, tudo bem, irmão? Como é que você tá, cara? Fala, galera. Agradecendo sempre o carinho de todos, pedindo sempre para a galera depois curtir, compartilhar, né, para os grupos aí de Flamengo, no WhatsApp, né, e se inscrever no canal, né? O canal Fla de Primeira é um canal feito de torcedor para torcedor. É sempre esse bate-papo, essa resenha rubro-negra aí. E chega junto que vamos falar muito de Flamengo hoje, mais uma vez. Aí, tamo junto, galera. Muito bem, Luciano. Vamos começar já logo com a porrada, né, cara? O Flamengo ontem, uma derrota aí que, assim, não estava sendo esperada. Todo mundo que estava vendo o jogo, né, assistindo o jogo assim, no primeiro tempo, o Flamengo estava dominando o São Paulo, estava melhor em campo. O São Paulo ainda teve algumas chances de chegar perto. Só que no segundo tempo, o Flamengo faz o gol e o time não consegue, né? Parece que não consegue manter a forma física que jogou contra o Vasco, né? Que foi assim, absurdo o que o Flamengo fez com o Vasco, daquele domínio absurdo. Depois com o Fluminense, o time veio todo mistão e a gente não foi bem, o Flamengo perdeu para o Fluminense. E agora contra o São Paulo, parece que o time estava bem, assim, encaminhando para uma vitória. Só que no final a defesa parece que ficou meio sonolenta, alguma coisa aconteceu ali que o time parou de jogar bola e a gente tomou a virada de jogo. E ainda assim, o Jorginho, parece que entraram o Jorginho, a Arrascaeta, pô, e o time parece que piorou, né? Seria aí para o time melhorar. O time entrou, o Arrascaeta parece que entrou em forma assim, muito decadente, não estava bem, não conseguia dividir as bolas, não conseguia fazer nada, pensava nas jogadas e não dava certo. Pô, o Pedro fez aquela jogada de peito lá, o cara tirou o Pedro, o Cebolinha, que estava melhor em campo até então, até o momento, tirou o Cebolinha para botar o Lino também muito fraco, errou tudo que tentou, assim, absurdamente, e a gente vê que o Flamengo ontem deixou escapar aí a vitória, são 3 pontos importantes, né, que seriam para esse campeonato. A gente sabe que o Palmeiras, né, que é o nosso grande rival aí, né, que é um dos favoritos também, empatou com o Atlético Mineiro, era a chance do Flamengo pular na frente, mas tá lá, começando o campeonato, a gente começa mal aí, e vamos ter que se recuperar aí durante essa semana aí para já ganhar do Corinthians e depois voltar firme aí no Brasileiro para tentar assumir a liderança o quanto antes. Vai lá, Luciano, seu resumo do jogo, o que você viu nessa partida e, assim, o que você acha que poderia ter sido diferente? Você acha que o Felipe Luiz deveria ter feito alguma coisa para melhorar ou ele agiu certo? Os jogadores estão ainda meio fora de forma mesmo e tem que fazer essa rodagem no elenco? Qual a sua opinião, irmão? O Andinho, surpreendente para mim foi a partida que o Flamengo fez contra o Vasco. Porque, assim, os caras estavam parados, né? Tinha acabado de retornar. O Flamengo se representou esse ano no dia 12 de janeiro, né? Para reiniciar os treinamentos ali, a pré-temporada. E fez uma partida contra o Vasco, assim, espetacular, sufocando o tempo todo. Foi 1-0 só o jogo, mas poderia ter sido 5, 6. Então, assim, foi um jogo no estilo Flamengo, no auge, né, da temporada de 2025. E, assim, o time atingiu esse ápice logo na primeira partida que fez nesse ano, que foi algo, assim, surpreendente. Até porque a diferença técnica também entre as duas equipes, entre o Flamengo e o Vasco, também é muito grande, né? Mas o que o Flamengo mostrou naquele jogo, tanto técnica como taticamente, como fisicamente, foi algo assim impressionante. Eu já imaginava que fosse havia uma oscilação, né? Que é difícil, assim, é complicado. No início do ano, no início da temporada, o Flamengo voltou dia 12.
E o Fluminense, tanto o Fluminense como o São Paulo voltaram no dia 2. E 10 dias de preparação, ainda mais no início de temporada, assim, faz uma diferença. Você vê que o time do Flamengo parece que está assim, em alguns momentos a gente sente que o time parece que está meio preguiçoso, meio cansado. Você vê que fisicamente os caras ainda não estão no seu auge, né? Naquilo que nós vimos, né, no ano passado. Então, assim, o Flamengo ainda deixa muito a desejar fisicamente, está no início de temporada, não houve a preparação adequada, até por conta do péssimo desempenho do time sub-20, né, no Campeonato Carioca, o que teve que os jogadores da equipe principal tiveram que antecipar o seu retorno, né, diante daquilo que havia sido programado. Então, isso atrapalha muito o desempenho da equipe. Tecnicamente, quando o Flamengo tem a bola ali, consegue envolver o adversário, em alguns momentos até bota na roda e parece que a equipe vai deslanchar. Mas aqueles defeitos também que nós vimos também, mesmo na nossa temporada mágica do ano passado, que é ter muita posse de bola, pressionar muito, mas não matar o jogo, né? Não conseguir definir a partida. Ontem, contra o São Paulo, eu achei que poderia ter definido a partida no primeiro tempo. Né? O Carrascal perdeu um gol feito no início ali no primeiro tempo. O Plata, naquela oportunidade que teve, ficou com medo de finalizar de direita, já que ele é canhoto, ou então de ter rolado no meio ali, né? Eu acho que, se não me engano, o Carrascal tinha um outro jogador do Flamengo chegando, se ele rola no meio. Quer dizer, o Flamengo teve a oportunidade de já matar o jogo de cara, né? Mas é aquela coisa do arame liso, né? A gente viu isso em várias partidas do ano passado. Né? E agora parece que retornou essa coisa de não finalizar tanto, de não matar o jogo, de faltar aquele passe decisivo, de saber fazer valer, né, a sua supremacia, né, taticamente, o sufoco que faz ali na pressão, na saída de bola do adversário, no campo de defesa deles, mas não consegue matar, não consegue definir. Isso acaba atrapalhando muito, assim, depois faz falta. Até porque no segundo tempo, tanto do Fluminense, principalmente outro contra o São Paulo, foram patéticos, né? Você vê que a equipe tá mal fisicamente, tá se arrastando ainda, os caras ainda não estão preparados, não estão no seu nível adequado, né? Aquilo que a gente sabe que o Flamengo é capaz de entregar, que os jogadores são capazes de entregar, alguns ainda muito mais abaixo, né? Me impressionou negativamente a participação do Léo Ortiz nas últimas partidas. É um jogador que eu gosto muito e que faz toda a diferença ali na defesa do Flamengo, ele não está bem. E outros jogadores, né, além dele, né? Ontem falhou, na minha opinião, falhou o Léo Pereira, naquele gol de cabeça do Luciano. Mais uma vez nós perdemos um jogo com uma falha assim de um jogador nosso de defesa, né, dando a assistência, né, para o jogador adversário. Foi assim contra o Fluminense, que o Emerson Royal, que deu assistência para o jogador do Flu meter o gol da vitória em cima da gente. E ontem foi a mesma coisa com o Pulgar. Né, a bola que dava para ele ter cortado, ele acaba escapando ali, não conseguindo fazer o domínio, não sei o que ele tentou fazer, a bola sobra no pé do jogador de São Paulo, que fez o gol da vitória. Quer dizer, são erros individuais, grosseiros, que a gente não está acostumado a ver a defesa falhar dessa forma. O Flamengo se destaca muito pela sua força, pela sua organização defensiva, né? O time do Felipe Luiz sofre poucos gols, uma defesa muito forte. Nós fomos campeões da Libertadores no ano passado mais por mérito da nossa defesa do que do nosso ataque, por exemplo. A nossa defesa foi impecável, né, o ano passado. Foi destaque. Um dos pontos fortes do Flamengo é a defesa, e justamente nesse início de temporada, os caras não estão ainda na preparação ideal, que a defesa tem falhado assim constantemente em jogos consecutivos. Então, assim, tem muito a melhorar ainda, muito a evoluir. Acho que também não... Claro que nós podemos criticar também a postura do Felipe Luiz, né, porque ontem, quando ele tirou o Pedro, tirou Cebolinha e tirou Carrascal, o time morreu. São justamente os que estavam fazendo a diferença ali, estavam jogando bem. Né? O Pedro ainda não está no seu melhor momento, desde que ele se machucou, né? Mas ontem, até que depois que ele deu passe, ele estava movimentando, e é um jogador perigoso, que pode definir a partida, né, a qualquer momento. E ele tira o Pedro, o Cebolinha é o melhor jogador do Flamengo nesse início de temporada, já começa muito bem, assim como a temporada passada dele foi em altíssimo nível, ele retorna agora para 2026 muito bem. O jogador, para mim, o melhor jogador do Flamengo nesse início de temporada, Cebolinha. Ele tirou Cebolinha, tirou Carrascal, tirou Pedro. Mas a gente também, com certeza, tem a ver com essa coisa da minutagem, né? De não querer forçar o jogador nesse início de temporada, desse controle, né? E de dar a rodagem também, né? Para os outros jogadores.
Só que quando ele tira Cebolinha e entra com Samuel Lino e tira Pedro para colocar Bruno Henrique, o time cai muito, tem caído muito de produção. Eles não conseguem ter bons desempenhos. Os jogadores que estão deixando a desejar, né? E é isso que fez toda a diferença. Eu acho que ontem foi o time de uma forma geral, né? Principalmente no segundo tempo, foi muito mal. O Felipe Luiz mexeu mal, demorou a mexer e mexeu mal, né? Mas a torcida tem que se acalmar também. A gente sabe que está muito no começo. O importante é o time atingir o seu ápice no momento decisivo da temporada, né? Não agora. Agora a gente já imaginava também que o time não estaria voando, já começar o ano voando, acho que não faria muito sentido, né? Até porque tem muito pouco tempo de preparação, né? Início de ano é assim mesmo, a gente sabe disso. Acontece que esse ano nós estamos vivendo um calendário meio atípico, né? Já em janeiro já tem Campeonato Brasileiro, já tem partidas decisivas, partidas importantes, e isso atrapalha bastante assim, o desempenho da equipe, né? Numa temporada normal, de repente agora nós estaríamos fazendo jogo de carioca, jogos contra equipes fraquíssimas, de repente um clássico ou outro, mas jogos contra equipes fraquíssimas, daí o time ia pegando ritmo, né? Seu sistema de jogo ia ganhando força, né? Robustez ali, com o passar dos jogos, ganhando de equipes inferiores, às vezes goleando, e aí esquentando, né? Esse ano a gente não teve isso, né? Já começa já de cara, jogando com São Paulo no Morumbi, Brasileirão, semana que vem já tem o Internacional, então assim, o Flamengo vai ter que acelerar um pouco todo esse processo aí, né? Tem elenco, tem time, eu acho que também não é um momento, tem torcedor já desesperado, já estão falando, Felipe Luiz, isso, tem que mandar não sei quem embora, tal, mas, cara, é assim, início de temporada a gente sabe que é dessa forma, e claro que a gente fica triste, fica chateado, né? O desempenho diante dos dois últimos jogos aí, contra Flu e São Paulo, mas eu acho que é compreensível. Né? Nessa altura da temporada é compreensível. É que nós não estamos acostumados a ver o Flamengo perder duas partidas seguidas. Né? Acho que com o Felipe Luiz, eu nem lembro se isso havia acontecido antes. Eu acho que não. Acho que o time não tinha perdido duas seguidas assim. Então é uma coisa que a gente já fica preocupado, chateado, porque a gente sabe do que esse time é capaz, do que esses jogadores são capazes. Mas eu acho que agora, no decorrer dos jogos, as coisas vão se acertando e na hora certa nós vamos crescer aí rumo aos títulos aí, para conquistar as taças aí desse primeiro semestre. Muito bem, Luciano. Que a gente pode perceber também, como você mesmo comentou, muitos erros aí individuais e provavelmente, né, por falta de ritmo, né, o Flamengo não teve a pré-temporada adequada, né, como ano passado o Flamengo se preparou nos Estados Unidos, até foi para os Estados Unidos, teve alguns jogos com times, né, profissionais, teve tempo de começar direitinho a pré-temporada para depois começar o campeonato valendo a vera, assim, né? Esse ano não. A pré-temporada já começou com paulada. A gente praticamente já pegou Vasco, Fluminense, São Paulo e o time não veio completo. O time não tá. Você nota que não está 100%. Você vê que a preparação física dos jogadores não está ainda o que tem que ser, né, cara? Até porque você falou tudo. Um campeonato atípico. Um campeonato que começa em janeiro. Um campeonato brasileiro já quente em janeiro. Aí, poxa, o Carioca já atrapalhando tudo em cima e o Flamengo 2 clássicos seguidos e logo em seguida São Paulo, Corinthians e Inter. Então, assim, são grandes jogos, né? Jogos importantes, com rivais, com clássicos, jogos grandes no brasileiro também, e agora a Supercopa com o Corinthians, e a gente vê que o time não está ainda preparado para isso. A gente sabe realmente, como você falou, o time tem potencial para entregar muito mais, todo mundo sabe disso, né? O Flamengo é o time realmente a ser batido, só que um Flamengo entre aspas, meia boca, né, que está começando agora em janeiro, o Flamengo não tá no seu auge, né, não está preparado para grandes jogos ainda, porque não fez a pré-temporada necessária que tinha que ter feito, está entrando com jogadores, né, meio que misto, está mexendo no time, vê que o Jorginho ontem entrou depois, o Arrascaeta entrou depois, o Arrascaeta a gente viu que realmente não está em condições de jogo, não está em condições, assim, está bem aquém do que ele é capaz de fazer. E o Pedro também estava meio sonolento no jogo, depois fez um passe lá de peito e melhorou um pouco no jogo, tentou alguma coisa a mais. Como você falou, é um cara decisivo, que para mim ele não sairia, mas acredito também que deve ter saído por questões de minutagem, né, de coisa de preparação física. E o Cebolinha é um cara que estava voando no jogo, o tempo todo tentando alguma coisa, agredindo, chutando de longe,
pegando a bola, dando drible, fazendo jogada, tentando o gol o tempo todo. Deu aquele passe absurdo, né? Incrível para o Carrascal. O Carrascal teve a chance ali de abrir o placar, né? Logo no primeiro tempo. E de cara com o goleiro, tinha como driblar, tinham 2 caras chegando para tocar, tinha ali, pô, e ele conseguiu perder aquele lance, chutar para fora e a gente não saiu na frente num lance importante. A gente, de repente, ficaria até melhor no jogo, né? Começar ganhando de 1-0 ali cedo, já seria um outro jogo, acredito eu. Mas é isso aí, o time se mostrou assim, o erro do Pulgar, né? E o erro do Léo Pereira lá na falha, na disputa do cabeceio. E do Pulgar, que entregou o gol para o São Paulo, né, para virar o jogo. A gente sabe que isso aí são erros que não são comuns nesse elenco do Flamengo. E o erro do Carrascal também é um erro que não é comum, não pode acontecer. O jogador do nível do Carrascal, que está nesse Flamengo, né, cheio de estrelas, não pode ter um jogador perder um gol desse assim. Mesmo a gente sabendo que o Flamengo tem nos últimos anos, aí, tem tido esse problema de perder muitos gols e tenta chegar, cria jogada, mas não conclui em gol. E, assim, a meu ver, hoje, o atacante mesmo do Flamengo é só o Pedro. O Flamengo, você vê que o Bruno Henrique não quer jogar no ataque, ele joga para. Ele fala que até no esforço, no sacrifício, só que não consegue e não está entregando mais. Ele entrou ontem, entrou mal, chutou uma bola fraquinha, entrou esquisito. E alguns jogos ele tem entrado para tropeça na bola, pensa numa coisa, a jogada não acontece, adianta demais a bola depois não chega na bola, perde a bola. Então, assim, a gente vê que o Flamengo realmente precisa de um atacante. Muito ficou se falando do Caio Jorge, e o Flamengo até então não conseguiu outro nome, não trouxe ninguém assim para o ataque, assim, né, em específico ali, para a posição de 9, não veio ninguém até agora. A gente espera que o Flamengo consiga trazer esse jogador, que vai fazer falta no campeonato. A gente vai precisar de outro jogador. Não pode contar só com o Pedro. Eu vejo que esse time do Flamengo, depender de Plata no ataque e de Bruno Henrique, não vai conseguir muita coisa. Ano passado a gente já passou esse sacrifício e, assim, o Bruno Henrique até começou o ano bem, mas depois, durante o restante do campeonato, não foi muito bem. Foi muito, sabe, atrapalhado nas jogadas e deu a polêmica lá que não queria mais jogar no atacante. Mas, enfim, o Flamengo precisa realmente buscar esse atacante, precisa melhorar o time nessa situação assim de perigo de gol, que a gente chega e não faz. Mas a gente torce para que o Felipe Luiz consiga acertar. A gente sabe do potencial do Felipe Luiz, sabe do potencial do time. O Flamengo agora que contratou, né, o Paquetá, e a gente espera que isso aí melhore, né, o time. A gente espera que o time se entrose, melhore, para entregar resultados melhores. Uma questão que ficou faltando a gente comentar aqui, Luciano, eu queria saber também sua opinião sobre o jogo, né, Flamengo e São Paulo, o pênalti do Arrascaeta. O Arrascaeta lá ficou reclamando, né, o Jorginho foi até expulso depois por reclamar com o juiz. E, assim, a gente vê ali nas imagens que tem o toque realmente, mas a gente não sabe se foi um toque que desequilibrou o Arrascaeta, assim, com certeza, para ele não fazer o gol, ou se foi uma coisa assim mais forte, né? Eu acredito que não foi pênalti, cara. Na minha visão ali, não foi pênalti. Eu acho que o Arrascaeta perdeu o gol mesmo, aquele gol não poderia ter perdido, que era um gol de empate ali no finalzinho. E assim, eu queria saber a sua opinião, cara. Você acha que foi pênalti? Na central do apito, todo mundo falou que foi pênalti, né? O juiz lá, o Paulo César, falou lá que. Acho que é Paulo César, né? Acho que é Paulo César. Falou lá que foi pênalti, mas eu tenho assim minhas dúvidas. Foi um lance muito difícil, final de jogo. Eu queria saber a sua opinião também, Luciano. O que você acha? Ontem, no momento do jogo ali, eu estava tão puto e com tanta raiva que eu falei que não tinha sido nada. E fiquei puto do Arrasca ter perdido aquele pênalti. O Arrasca que jogou mal, né? Mas ontem foi a estreia dele na temporada, né? Ontem foi o primeiro jogo que ele entrou, jogou alguns minutos, mal, né? Você vê que ainda está totalmente ainda fora de forma, que ainda não está ali naquele... Não está sendo aquele jogador que nós estamos acostumados a ver, que é normal, que é compreensível, né? Ele vai crescer depois no decorrer dos jogos, no decorrer das partidas, vai melhorando o condicionamento físico e ele depende muito do físico para que ele mostrar o futebol que nós sabemos que ele é capaz de demonstrar. Ontem eu estava tão puto, falei que não tinha sido nada, que ele tinha perdido o gol realmente. Depois, vendo mais calma, vendo os programas, vendo outros lances, outras imagens, câmeras ali diferentes, eu acho que foi sim, ele foi tocado, foi pênalti. Eu não sei se o toque foi suficiente para, sabe, para que tenha sido assim, tão determinante para que ele perdesse aquele gol, entendeu? Eu acho que ele realmente ele já não está bem, já não, logicamente não está no seu
condicionamento adequado, né? Houve aquele toque ali, mas eu acho que mesmo aquele toque dava para ele ter finalizado melhor e ter feito um gol, porque aquele gol ali era um gol, não era um gol difícil de fazer, como ele mesmo disse, né? Mas eu acho que houve o toque, sim. Eu acho que faltou marcar esse pênalti aí a nosso favor, né? Já teve lances parecidos assim contra a gente que foi marcado em anos anteriores, né? E agora a nosso favor, mais uma vez, não marco. Depois eu olhei com calma, eu acredito que tenha sido pênalti, sim. E ali poderia ter mudado, né? Pelo menos começaria com empate, o que também já não seria muito legal, diante que a gente sabia que o São Paulo vinha mal, né, lutando contra até o rebaixamento no Campeonato Paulista, o time vem no momento mal, bem abaixo assim também, crise política no São Paulo, crise dentro de campo, crise na diretoria, crise no clube de uma forma geral. Então, assim, é um momento. E quando o Flamengo começou o jogo, envolvente, com toque de bola, aquilo que a gente está acostumado a ver, ali nos primeiros momentos ali, eu acreditei, falei, caramba, hoje o Flamengo vai e tal, vai fazer uma boa partida, vai ganhar até com uma certa tranquilidade, né? Mas depois o time foi só decaindo. Felipe Luiz foi mal, as substituições não surtiram efeito, enfim, deu tudo errado. No final do Jorginho ainda foi expulso, a partida que já havia terminado, ele reclamando, brigando com o juiz, discutindo, acabou tomando vermelho. É um jogador que faz falta, eu gosto muito dele, é um jogador de altíssimo nível ali, dá uma qualidade, né, incrível ali ao nosso meio campo. Ontem eu até achei que ele também não estava que é normal também, foi a estreia dele também na temporada, mas é um jogador que faz a diferença, então vai fazer falta contra o Internacional, né? Vamos ter que ir desfalcados aí de jogador importante que é ele, mas eu acredito que de agora em diante, Andinha, a tendência do time é melhorar, é crescer. Eu acho que a gente já vai ver alguma mudança já no próximo jogo, já a gente já vai ver, já vai notar um avanço. Com o decorrer dos jogos, eles vão ganhando, melhorando seu condicionamento físico, e aí depois o resto a gente já sabe que temos jogadores assim de nível excelente, né? Então a gente pode esperar coisas boas nessa temporada aí. O Jorginho, ele não começou tão bem, só que assim, ele deu um passe ali absurdo, né, cara? Acho que foi pro Varela, não foi, Luciano? Foi Exatamente, um ele deu um passe passe ali. absurdo, ele achou o Ele Varela tem um nas jogo costas, espetacular. uma visão de jogo absurda, diferenciado É. realmente, um jogador que é um outro nível de verdade, e a gente viu nessa jogada que foi importantíssimo. Mas, infelizmente, não teve muita coisa depois disso, né? Ele não, ainda foi expulso no final por reclamação, né? Uma coisa que nem ele é tanto de Nem é fazer, de né? reclamar. Aconteceu, agora esfriar a cabeça e tentar, o próximo jogo aí, a gente tentar ganhar do Corinthians e conseguir essa taça aí, né? Que a gente vai já disputar domingo agora aí. Muito bem. Terminando esse tópico do São Paulo aqui, agora a gente vai entrar num tópico importante, uma contratação do Flamengo, a maior contratação da história, 42 milhões de euros, Paquetá. O Cria está de volta aí, Luciano. E assim, você acha que ele vem para mudar muito? O que você acha? Deixa eu botar aqui o tópico. O que você acha que ele pode agregar nesse time? A gente sabe que o Paquetá é um cara diferenciado, é um jogador a nível internacional, nível de Premier League, né? A gente vê que o jogador vai ser importantíssimo aqui no Brasil, vai ser um jogador que vai fazer a diferença realmente. E, assim, na sua opinião, o que ele pode agregar a esse time do Flamengo e quais as posições, né? Que o Paquetá é um cara multiposição, né? Um cara que pode jogar, é um coringa também, né? Vamos dizer esse nome aí, até com relação ao Gerson que eu falava. E o Paquetá também é esse coringa, ele pode jogar de meio na ponta ali, pela direita, pela esquerda, mais recuado um pouco, quase de segundo homem ali de volante. Ele pode fazer várias funções, pode jogar de 10 também, pode jogar de falso 9, pode jogar no ataque. Então, assim, a gente sabe que o Paquetá é um cara que vai agregar muito a esse time. E eu queria saber, assim, da sua opinião, a importância que é ter o Paquetá no Brasil. E, assim, ele querer vir para o Flamengo, né? E o Flamengo, ele nem, né, parece que nem quis escutar outras propostas, não quis. Ele quis realmente voltar a vestir o manto novamente. E o torcedor flamenguista tem que ficar feliz com isso, né, cara? O jogador que quer vestir o manto, quer jogar pelo Flamengo, quer ser feliz aqui, né, o Luciano? Exato. Cara, eu gosto muito do Paquetá, sempre gostei muito dele. Acompanhamos ele, né, desde o início da carreira, quando ele surgiu ali nas categorias de base, ganhou a Copinha, né, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pouco depois ele foi promovido para a equipe profissional. Os primeiros jogos dele como profissional, nós estávamos lá em Volta Redonda nos jogos, estávamos no Maracanã. Eu lembro de, se eu não me engano, talvez tenha sido o primeiro gol dele como profissional do Flamengo, acho que foi contra o Madureira,
lá em Volta Redonda, que ele fez um gol do meio campo, um gol de cobertura. Acho que a gente estava lá nesse jogo, estávamos lá nesse jogo. Pô, é um jogador que eu gosto muito. Na época surgiram ele e Vinícius Júnior surgiram juntos e eu gostava mais dele. Eu gostava mais dele, até porque, apesar de jovem, ele já tinha maior maturidade. Naquele momento ali, ele era um jogador mais pronto do que o Vinícius. Então, eu sempre gostei muito do Paquetá, admiro muito ele. E fiquei muito feliz com esse retorno. Acho que ele tem muito a agregar ao Flamengo, muito a contribuir dentro e fora de campo. Dentro de campo, como você mesmo já disse, pô, é um cara multifunções. Ele pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar de segundo volante, pode jogar de meio armador, pode jogar de falso 9. Já jogou de centroavante aí, falso 9 no Flamengo, e já jogou bem, né, dessa forma, nessa posição. Quer dizer, é um jogador muito útil. Assim, é excelente nível técnico. Um jogador de 28 anos, Andinho. 28 anos. Está no seu ápice físico, técnico. Talvez não tenha atingido ainda seu auge na carreira. Um jogador que ainda tem lenha para queimar ainda, né? Um jogador ainda relativamente jovem, né? Não tem nem 30 anos ainda. Assim, tinha mercado lá fora, né? Parece que ele nem quis escutar propostas do Aston Villa, do Chelsea, do Tottenham, porque ele queria voltar para casa, queria voltar para o Flamengo. Achei muito bacana a frase que ele disse agora na sua chegada, né? Ele falou: eu acho que o Flamengo não precisava de mim nesse momento, mas eu preciso do Flamengo. Eu precisava do Flamengo. Entendeu? Então, ele quis vir realmente. Eu estava vendo hoje, acho que uma entrevista, ele falando sobre esse episódio lá, né? Inclusive, antes daquele episódio das apostas, parece que o Manchester City estava preparando uma oferta de 80 milhões de euros. O Guardiola gosta muito dele, já elogiou ele algumas vezes na imprensa, né? Queria muito contar com ele ali no Manchester City, e não foi por causa daquela confusão toda, aquele rolo, aquele embrólio todo, mas ele é um jogador de muito alto nível, então eu acho que ele tem muito a colaborar, muito a contribuir. Aqui no Brasil a gente critica muito, eu vejo muita gente criticando o Paquetá por causa da seleção brasileira. Um tempo atrás ele estava jogando de camisa 10, tal, então as pessoas criticavam, mas não joga, tal. Cara, convenhamos que a camisa 10 da seleção brasileira, ela é bem pesada, né? E tem história. Ela foi usada só por um tal de Pelé, um tal de Rivelino, um tal de Zico, um tal de Rivaldo, né? O próprio Neymar no seu auge, no seu momento, né? Bom que teve na carreira também, vestiu a 10, Ronaldinho Gaúcho, olha só. E realmente, o Paquetá não está no nível desses caras, né? E assim, é difícil criticar um único jogador, sendo que ninguém joga nessa seleção. O Vinícius Júnior também não joga nada na seleção brasileira, arrebenta no Real Madrid, chega na seleção, ninguém joga nada. Agora a gente tem esperança de que as coisas mudem, né? Com o Ancelotti, já estamos vendo aí alguns se destacando, como Estevão, mas aí eu acho que as pessoas às vezes até pegaram pesado nessa crítica exclusiva ao Paquetá. Tudo bem, ele não o camisa 10 da seleção ao nível desses outros todos que eu disse, mas ele é um excelente jogador, é um grande jogador na Europa, que ele tinha mercado, ele podia continuar na Premier League, que é a melhor liga do mundo, é a liga mais cara do mundo, ele tinha mercado para continuar lá, parece que iam surgir propostas na casa dos 60 milhões de euros para ele lá, para tentar contratá-lo, mas ele realmente quis voltar. Então, aqui no nível do futebol brasileiro, sul-americano e o futebol como um todo, no momento atual que nós vemos o futebol, que é uma era que eu vejo que não tem muitos craques mais, mas ele é um jogador bem acima da média. Eu vejo ele muito acima da média, é um jogador inteligente, tem muita força física, tem muito fôlego, é um jogador assim, e faz a diferença, sabe fazer gols, sabe desempenhar diversas funções, é importante, é inteligente taticamente também, e eu acho que isso se aprimorou no futebol europeu. Então, um jogador que eu fiquei muito feliz de ter retornado, vai ajudar muito o Flamengo. E fora de campo, ele também vai ajudar, porque vai ser mais audiência, o que impacta nos patrocínios, entendeu? E na própria forma, vai ajudar também nas conquistas de títulos, né? O que gera um retorno midiático, um retorno financeiro para o clube, né? E também na formação de uma nova geração de torcedores rubro-negros, né? E a torcida é a nossa maior riqueza, nosso maior patrimônio. Então o Paquetá vai ser útil dentro e fora de campo. É um jogador que eu acho que vai agregar muito. E ali as pessoas falam, mas o entrosamento, em questão dele já jogar domingo ou não, tal. Cara, bons jogadores se entendem rápido, Andinho. Eu não sei se você lembra, quando a primeira vez que acho que foi jogar Ronaldo e Romário, Ronaldo e Romário, sim, lembro. Mas não vai dar certo, não vai dar certo, porque eles jogam ali, não sei.
Gente, o que não dá certo é cabeça de bagre com cabeça de bagre. Agora, Caneludo com bom caneludo, jogador, né? butiludo com butiludo, aí não dá certo. Agora, bons jogadores, jogadores inteligentes, cara, eles vão se entender. Entendeu? Com certeza ali, eles vão se entender rápido. Ali um Arrascaeta com o Paquetá, um Carrascal com o Paquetá, né? O próprio Pedro ali na movimentação, ali se posicionando ali para fazer os gols. Quer dizer, eu acho que tem tudo para dar certo e vai dar certo. Eu acho que ele vai chegar, vai arrebentar no Mengão esse ano aí. Muito bem, eu concordo com você, Luciano. Eu acho também, você esqueceu de falar, Jorginho, Pulgar, a saída de bola do Flamengo, que vem de trás também, até com o próprio Ortiz e Léo Pereira, os laterais tem sempre Alexandre, e o Paquetá se movimentando, ele consegue aí realmente Sim. ter um bom desempenho. Dá para ele ter um bom desempenho no Brasil e fazer realmente a diferença. E valer a pena esse investimento aí, né, Luciano? Que você fala que como é que você falou no outro vídeo, que jogador cara é jogador que não rende o investimento, não é isso? Jogador caro é aquele jogador ruim que não entrega, que não agrega nada. A gente contratou aí o Emerson Royal aí, 9 milhões de euros. Aí o pessoal tá falando, o Paquetá é caro porque foi 42 milhões de euros. Pô, mas o que ele vai entregar pro clube? O que ele Realmente, vai ajudar a gente a conquistar? se a gente conseguir conquistar mais títulos ainda, com o Paquetá ainda sendo protagonista, e ver que isso aí, o valor vai valer a pena, né? O investimento vai ser um investimento, não vai ser um jogador caro, vai ser um investimento. Exato. E assim, a meu ver, parece que o Paquetá vem para realmente ser ídolo e parece que vai querer ficar muitos anos ainda, Luciano. Você não tem esse pressentimento, não. Pelo que eu vejo, assim, a felicidade que ele tá, ele, a família dele, a esposa. Hoje eu vi até o filhinho dele falando lá e tal. Quer dizer, de estar no Brasil, eles estão felizes, né, perto da família e tal. Então, assim, parece que ele quer vir realmente para somar, para ser ídolo e para ser inesquecível no Flamengo. E tomara que ele consiga, né, o Luciano? E vai conseguir, cara. Eu ouvi essa entrevista aí, o filhinho dele falou, né? Jesus abençoou e a gente conseguiu, né, realizar, transformar o sonho em verdade. Na hora o Paquetá chorou pra caramba quando o filhinho dele mandou essa, né? Foi bem bacana. E assim, eles estão felizes, ele e a família dele estão felizes pra caramba, está voltando. Quer dizer, era o desejo dele. Eu achei bacana também ele falando que no auge daquela confusão, daquela coisa toda, imagina a cabeça do jogador, né? Ele tava sendo. Todo mundo estava dizendo que ele ia ser banido do esporte, ia ser banido do futebol. Quer dizer, um jogador jovem, bom jogador, seleção brasileira, ia ser banido do esporte. 28 anos, né? Então, assim, imagina como é que foi a cabeça dele nesses 2 anos, essa confusão toda. E as pessoas falavam, ele comentou algo parecido assim, que achavam que ele ia tentar forçar para sair no auge daquela confusão, e ele falou que não, que ele ia se manter lá, ia resolver a situação, aí agora sim que está tudo resolvido, que ele quis voltar para casa. Nós, torcedores do Flamengo, falamos que não, que depois que resolvesse tudo, eu mesmo já disse isso, falei assim, depois que resolver tudo, agora não tem mais punição, é ruim dele voltar agora, hein? Pô, ele tem mercado lá, pô, várias equipes poderosas da Europa querendo ele, buscando o futebol dele, ele vai querer voltar. Agora tá tudo tranquilo, ele vai ficar por lá mesmo. Né? Aquele negócio de Flamengo era antes, agora que já resolveu a situação, e ele falou, não, foi justamente o contrário, assim que agora que eu resolvi, agora eu quero voltar, entendeu? E forçou a saída lá, ele falou realmente, né? Falou com o pessoal lá que ele não estava indo para um adversário, não estava, ele estava só querendo voltar para casa, entendeu? E realmente agora voltou. Eu acho que tem tudo para dar certo, cara. Cria do Ninho, né? Garoto do Ninho, identificado, ama o clube, a torcida já gosta dele. Sempre foi bom jogador no Flamengo. Ele só teve um momento que ele jogou mal no Flamengo, foi quando ele já tinha sido negociado com o Milan. Mas aí você imagina também, né? Garoto, novo, muito jovem, já tinha sido vendido, já tinha sido negociado com o Milan. Aí naquele períodozinho ali que já sacramentado a negociação, ele caiu um pouco de produção. Fora isso, ele jogava bem, ele sempre entregou. Entendeu? Sempre foi bom jogador, um jogador que eu sempre gostei muito vendo vestindo a camisa do Mengão. Eu tive essa impressão também, né, que você comentou que ele estava falando do Flamengo na época, né, que quando estava sendo avisado e tal, que meu sonho é voltar para o Flamengo, quero jogar no Flamengo e tal. Realmente a gente parecia que ele estava fazendo mídia, né, fazendo mídia e tal, que quando o negócio realmente fosse resolvido, ele não ia mais assim. Não ia voltar, não. Pensar no Flamengo, eu acho que realmente eles pensam. Tanto é que o Vinícius Júnior até hoje também pensa, sempre comenta, vem ver jogos aqui no Maracanã. Só que assim, vir para cá, o mercado a gente sabe que é difícil. O cara tem futebol para jogar na Europa ainda, igual você falou, o Paquetá tá no auge, né, físico, no seu ápice técnico também, ele pode ainda até melhorar um pouco mais,
e a gente sabe que ele tem todo o mercado aí. Pô, jogava no maior campeonato do mundo, né, cara? É a Premier League. Então, assim, a gente sabe que ele tinha mercado para vários países aí ainda, né? Da Europa, vários países grandes, times grandes, né? E, assim, veio para um time gigante também, um time grande, absurdamente, que é o nosso Mengão. Então, ele realmente decidiu com o coração. Me parece que até teve um pouco de salário reduzido, né, o Luciano? Para chegar no Flamengo, não foi divulgado direito, assim, o salário, mas parece Não, que eu não vi ainda a respeito do salário, mas com certeza não vai ser o salário que com ele ganha na certeza Premier não League, é o que ele porque ganhava aí no não dá. West O que ele Ham. poderia ganhar lá também, o que ele ganhava lá, já ganhava, não tem como. É muito Os difícil. brasileiros. Mas aqui ele vai ganhar muito bem. Eu imagino Vai que ele ganhar vai bem, ganhar aí, certeza. com certeza, praticamente os 2 milhões. Isso aí ele Dá vai levar, com para. certeza. Eu tinha visto algo em torno de 1.800.000, alguma coisa assim. Que eu tinha É, lido assim. Por alto, eu realmente não tenho certeza, né? Mas acredito que o Flamengo não tem condição de pagar o que ele ganhava lá no West Ham. Só que fez um acordo, que ele quer realmente vestir a camisa, e é uma boa grana, né, cara? Diferente do que fez o Gerson, né? Que decidiu realmente ganhar dinheiro e sair do Flamengo, ele fez o contrário, ele deixou de ganhar um pouco de dinheiro, mas veio ser feliz, né, cara? vai ser Na casa feliz. Isso dele, aí. onde ele tá acostumado, com a família dele perto, a torcida que ama o cara. Lá no West Ham, o pessoal poderia gostar dele, o pessoal gostava dele, que ele era um bom Gostava jogador. dele. Todo mundo. Ninguém queria que ele saísse do West Ham. É porque o time tá lá em situação ruim, né, na tabela e tal, e ele tinha totais condições aí de ajudar o time. Só que o cara, na cabeça do cara, ele queria voltar, ele realmente queria vir para o Brasil, queria ser feliz, né, cara? E quer ser craque do Mengão, quer ser ídolo, e a gente torce para que dê tudo certo, né, cara? Para que ele volte e dê show aí, brilhe, e que Deus abençoe realmente, que ele jogue muito bem no Flamengo e conquiste os títulos que a gente espera. É isso aí que eu acho também, Luciano. E vai dar certo, cara. Ele é um jogador diferenciado. Ele é um jogador acima da média que nós vemos hoje. Eu acho assim, principalmente a galera, né, da nossa geração costuma ser muito exigente quanto a isso, porque a gente viu muita gente boa, né, cara? Alguns chegaram a pegar mais o ápice lá, o auge do Zico, de um Maradona, mas assim, eu lembro muito bem mesmo assim do Ronaldo, Romário, o Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Craques desse nível, brasileiros, internacionais. Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo, lembrei do Robin, lembrei do Bergkamp, lembra esses caras? Porra, sensacionais, é uma fase muito boa, Batistuta, Van Persie. Quer dizer, a gente viu muito cara assim, lendas do futebol, né? Hoje em dia, cara, eu acho que realmente são pouquíssimos craques. Acho que hoje em dia você não vê muitos craques. Entendeu? Você vê um ou outro jogador ali. E mesmo os que ganham hoje prêmios de foi o melhor disso, o melhor daquilo, o melhor do mundo, o melhor. Cara, você olha assim você fala. Quem viu esses outros jogadores que eu falei, só um exemplo, você olha assim e fala, tudo bem, o cara é bom jogador. Mas assim, eu acho que o nível hoje não é perto do que o futebol já foi um dia. Mas no caso do Paquetá, especificamente, eu acho que ele é um jogador acima da média. Entendeu? Eu vi muita gente criticando, até rubro-negros falando: o Flamengo pagou 260 milhões de reais, a maior contratação da história do futebol brasileiro, sul-americano, tal, num jogador comum, num jogador bom, tal. Cara, eu vejo ele acima da média. Eu acho o Paquetá um excelente jogador. Também não acho que ele é um super, mas é um excelente jogador e com potencial de crescimento, porque ele ainda é jovem, né? E ele ainda tem potencial ainda para evoluir, para crescer mais na carreira dele. Então, eu acho que valeu sim, acho que ele pode entregar dentro e fora de campo e vai dar tudo certo. Isso aí é o que eu penso também. Muito bem, vamos para mais um tópico importante aqui agora. Flamengo e Corinthians, Supercopa do Brasil. O Flamengo vai enfrentar aí o Corinthians, Flamengo campeão brasileiro, contra um Corinthians campeão da Copa do Brasil. A gente sabe que é um título que tem sua importância, sim, tem seu valor, vale taça. E o Flamengo tem que se empenhar para conseguir vencer o Corinthians. O Corinthians também não está lá essas coisas, não está bem. O Flamengo também ainda não está no seu melhor futebol, a gente sabe disso. Só que o Felipe Luiz é um cara inteligente, vai tentar fazer de tudo, né, para vencer essa taça, que ele gosta, né, de ganhar taças, ele gosta de ganhar títulos. É importante para a carreira dele também. E é importante para o nosso começo de ano levantar essa taça. E a gente espera que o Flamengo jogue bem e lá em Brasília a gente volte aí com mais uma tacinha, já o primeiro do ano. O que você acha aí, o Luciano? É fundamental, né? Nós começamos o ano já conquistando taças, né? Já terminamos 2024 ganhando taças, 2025 inteiro ganhando taças,
e já começar 2026 ganhando mais uma, né? Essa Supercopa do Brasil aí, título importante, título nacional. Eu acho que não vai ser fácil, até porque o Flamengo está longe das suas condições ideais, né, que nós estamos acostumados a ver. Os jogadores ainda estão muito aquém, né, da sua forma física. Corinthians é um time, assim, é um clube, de uma forma geral, eu acho em alguns aspectos assim parecidos com o Flamengo, em questão de raça, da vontade. Às vezes está com um time inferior, mas que busca, que luta, que briga, que não desiste, né? Equipe aguerrida. Esses times populares, né? Times do povo, né? Então a gente tem que abrir o olho. É um jogo assim perigoso. Claro que o Flamengo não tem como negar que não seja favorito pelo momento que está vivendo, né? Pelo elenco que tem, os jogadores que tem. Então eu coloco o Flamengo aí com um certo favoritismo, mas são dois times tradicionais, de camisas de peso. Então, assim, acho que não vai ser tão fácil, não. Vai ser bem complicado. Vai ser um jogo, assim, pegado. O Corinthians tem bons jogadores, também não vive um bom momento, mas tem bons jogadores. Aquele próprio Depay, né, o holandês, já ganhou títulos aí, foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, quer dizer, está fazendo sua história ali no clube, está fazendo sua história aqui no futebol brasileiro. E eu acho que vai ser um jogo bom de se ver, entendeu? Vai ser um jogo agradável, um clássico. Desde criança, cara, desde moleque, é meu jogo favorito. Meu jogo favorito sempre foi Flamengo e Corinthians. Sou apaixonado nesse jogo. Todos os Flamengo e Corinthians que eu tenho a oportunidade de ver, graças a Deus já vi vários. A grande maioria dos que eu fui, o Flamengo venceu. É um jogo que eu sempre gostei. Desde moleque era meu jogo assim, que eu era apaixonado, Flamengo e Corinthians. Eu acho que os times que têm torcidas mais apaixonadas, né, as maiores torcidas, aquela coisa de times do povo, né, da garra, da raça. Então, assim, vai ser um bom jogo. Claro que o Flamengo larga na frente, vamos colocar dessa forma, né, pelo momento que está vivendo, mas o Dorival também é um bom treinador, né, eles têm bons jogadores também, embora não seja do nível dos jogadores do Flamengo, mas eu tenho esperança, eu acho que vai dar certo para a gente, acho que a gente vai conseguir vencer, nossos jogadores vão conseguir fazer a diferença. E eu acredito também que o Flamengo vai performar melhor nesse jogo aí. Sei lá, eu tô com essa intuição que o Flamengo vai conseguir performar melhor do que foi nas últimas partidas, principalmente contra Vasco e contra Fluminense e São Paulo. Contra o Vasco a gente jogou bem, depois o time jogou muito mal os últimos dois jogos, assim, principalmente no segundo tempo. E agora eu acho que o Flamengo vai conseguir performar melhor, vai conseguir jogar melhor, mostrar um pouco, né, do futebol que encantou o Brasil, né, no ano passado. Ainda não vai ser naquele nível, mas eu acho que a gente vai conseguir jogar bem melhor, ter um desempenho bem superior e vamos conseguir essa vitória, esse título aí, assim eu espero. Muito bem. Ô, Luciano, eu queria fazer aqui com você, aqui, agora ao vivo, uma coisa aqui sobre esse jogo, a importância, assim, o que você acha que o Felipe Luiz deve escalar, né, na sua opinião mesmo, falando, eu vou dar algumas piruadas aqui, na sua opinião mesmo, e o que você acha que, assim, tá em melhor momento agora para entrar nesse jogo, né, contra o Corinthians, o que você acha que o Felipe Luiz deve fazer? Eu vou mostrar aqui na tela um quadrinho aqui dos jogadores, e eu vou te perguntando, posição por posição, né, até meio limitado ali o que eu vou fazer aqui, mas a gente vai tentar fazer aqui para ver se dá certo. E a gente vai escolhendo posição por posição para a gente ver o time que a gente monta no final e se vai chegar perto aí do que o Felipe Luiz pode fazer aí domingo contra o Corinthians. Vamos lá, eu vou botar na tela aqui. Então vamos lá. Vamos lá, os 11 aí que podem começar o jogo, né, do Flamengo e Corinthians. Essa opção de goleiro, eu acho que, né, tá batido, eu queria sua opinião. Eu acho que Rossi, né, por enquanto, é o cara do momento. Não tem como, né? O André acabou de chegar, ainda teve só um jogo pro Flamengo, e não tem como ele desbancar o Rossi. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Você acha que essa sombra do André aí é importante para o Flamengo? Onde com certeza ele vai de Rossi, né? Até pelo Rossi já ser titular, dono da posição já há algum tempo, multicampeão já pelo clube. Esse André, cara, é muito cedo ainda para a gente falar dele. Só fez uma única partida na derrota contra o Fluminense. Apesar da derrota, ele foi bem. Eu tive boas impressões em relação a ele. Achei ele um goleiro rápido, parece assim, inteligente. Ele, aparentemente é um bom goleiro.
Conheço muito pouco, confesso que não acompanhava Gil Vicente, não acompanho o Campeonato Português, né, de onde ele estava atuando, mas nessa partida que ele fez, nessa única partida que ele fez agora contra o Flu, eu tive boas impressões. Eu achei ele um goleiro rápido, inteligente, parece ser um bom goleiro, mas agora o momento é do Rossi. Muito bem. Aqui eu acho que é unanimidade, mas é bom que a gente vai comentando sobre os jogadores do Flamengo, né, de cada posição. E lateral direito, também eu acho que é uma unanimidade, né? Não tem nem como a gente ver uma disputa aí. Varela hoje é dono da posição absoluto. Fez um grande jogo, né, na final da Libertadores contra o Palmeiras. A gente torce para que ele continue com esse futebol que ele mostrou, né, no final do ano aí contra o Palmeiras. E a gente, agora, decisão que ele também chegue firme nessa decisão aí contra o Corinthians e consiga fazer esse bom jogo. E já o Royal, eu vejo, né, que, como você falou, foi uma contratação que ainda não mostrou, né, o valor que ele foi investido, assim, né, o investimento do Flamengo até então. O Royal tem sido um cara muito caro, né, pelo que fez e pelo que está fazendo, o preço que ele foi contratado e pelo que ele tem feito no time. Então, assim, a gente espera que ele até melhore um pouco seu futebol, que ele fique mais calmo. O Varela sendo titular, que ele entre em algumas partidas e consiga fazer o futebol melhorzinho. Mas, assim, não está agradando muito o torcedor, não, né, Luciano? Comenta um pouquinho sobre o Varela e sobre o Royal, por favor. É engraçado que o Royal contra o Vasco ele fez uma excelente partida, né? Ele foi muito bem nesse jogo. Mas, assim, cara, de uma forma geral, analisando a maioria dos jogos que ele já fez pelo Flamengo, eu acho que eu prefiro o Rodinei. Sério mesmo. Acho que um jogador que está devendo muito, jogou em grandes clubes da Europa, tem já uma história e um currículo forte no futebol, mas, assim, futebol mesmo jogado, bola no pé, a impressão que eu tenho dele até agora é que ele deve ter um empresário muito forte, cara, muito influente no meio. Eu acho ele bem fraco. Eu tenho preferido o Rodinei, sério mesmo. Agora, em relação ao Varela, o Varela me impressionou, né? Ele é um jogador também, uma das maiores voltas por cima, né? Que a gente via recentemente aí no Flamengo, um jogador que era muito criticado, muito cobrado, não rendia, não jogava bem. E assim, um jogador que já disputou 2 Copas do Mundo pela seleção uruguaia, já passou por grandes clubes da Europa e que não vinha jogando, não vinha rendendo. De repente começou a ter oportunidades, mérito do Felipe Luiz também, que esse crescimento dele foi com o Felipe Luiz, cresceu muito de produção, já atuou em várias posições bem, né? Já jogou tanto na posição dele que é lateral direito, mas já jogou de volante, jogou de lateral esquerdo, e já atuou bem nessas outras posições. Na final da Libertadores fez um partidaço, foi um dos melhores em campo, disparado, se não o melhor, e na final do Mundial também, contra o PSG, jogou muita bola. Esse é um jogador que tá colhendo os frutos, né, do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. Eu acho que ele com certeza, é o dono da posição hoje no Flamengo. Muito bem, então eu acho que é unanimidade mesmo. Varela, a gente acredita que vai começar o jogo contra o Corinthians. Vamos botar aqui, vamos para a próxima. Agora a nossa dupla de zaga, né? Quem a gente acha que o Felipe Luiz deve escalar, e agora pode ter uma polêmica aí. Vamos lá. Muito bem. Danilo, Léo Ortiz. Danilo que fez aí, né, uma excelente final de Libertadores também. Fez até um Mundial muito bom, né? Que o Léo Ortiz se machucou e não conseguiu jogar todos os jogos e tal. E depois jogou a final, o Léo Ortiz, aí depois teve aquela polêmica dele não querer bater pênalti e tal. Mas o Danilo ficou para a história, né? Porque ele fez aquele gol, aquele voo que ele deu lá contra o Palmeiras, né? Aquela subida absurda, aquele gol de cabeça impressionante. Ficou marcado na história, realmente. E é um cara que a gente ainda não viu direito jogar esse ano, né? Não jogou esse ano ainda o Danilo, né? Ele não entrou, não jogou esse ano, não. Jogou nenhum. Mas, assim, você acha que o Felipe Luiz vai começar de Léo Ortiz, ou ele vai de Danilo, ou ele pode inventar alguma outra coisa? Por exemplo, botar um Léo Pereira e um Vitão e tal, mas aqui nesse zagueiro pela direita, que a gente é o que mais está acostumado, Léo Ortiz e Danilo. Quem você acha que o Felipe Luiz pode escalar? Com certeza ele vai no Léo Ortiz. Até pelo momento, né, o Danilo ainda não tem estreado na temporada, está se tratando. Acho que nas férias ele estava se cuidando, né, em relação ao joelho, tá fazendo uns tratamentos aí nas férias. Então, assim, ele, no momento, agora é o Léo Ortiz. E assim, ao meu ver, eu gosto do Danilo, acho ele um excelente jogador,
história fantástica no futebol, futebol europeu, vários anos, né, sempre jogando por grandes equipes, conquistou muitos títulos na Europa. Né, pelo Flamengo também já é um jogador histórico, né, autor do gol do Tetra, inesquecível já para a nação rubro-negra. Mas, assim, para mim o titular tem que ser o Léo Ortiz, que não começou bem esse ano, né? Que vem de partidas ruins aí, principalmente contra o Fluminense, quando ele entregou a paçoca ali, mas eu acho que vai ser Léo Ortiz. Léo Ortiz também acho que vai ser o Léo Ortiz, mas também lembrando que o Danilo é um cara que, pela experiência, está acostumado a entrar em jogos grandes assim e não ir mal, né? E tanto é que a gente viu isso ano passado, algumas partidas que ele entrou e foi muito bem, inclusive na final da Libertadores. Mas acredito também, como você, que o Léo Ortiz começa essa partida contra o Corinthians. O companheiro aí do Léo Ortiz, eu acho também que passa a ser uma unanimidade, né, cara? Tá jogando muita bola, fez um excelente ano de 2025, disputou os campeonatos sempre com muita vontade, com muita força, com técnica, um cara que melhorou muito o seu futebol, é um jogador sério, um jogador que está sempre querendo vencer, é um jogador que no jogo contra o São Paulo estava aí estressado, que tava a zaga batendo cabeça, ele estava infeliz, você via na cara dele, ele esbravejando, brigando, querendo sempre o jogo, querendo que o Flamengo virasse o jogo, ganhasse o jogo, jogador guerreiro, e a gente espera que ele venha aí fazer um ano 2026 até melhor do que foi 2025, né? Tomara que ele faça um bom ano também, uma boa temporada. E o Vitão também, um bom jogador, um bom reforço do Flamengo, jogador que vem do Internacional. A gente acha que tem tudo também, jogador novo, tem tudo para chegar no Flamengo e conseguir conquistar o seu espaço. É um jogador muito bom, realmente, mostrou, nas partidas que ele entrou agora no Carioca, mostrou que tá bem, um jogador que vai vestir essa camisa com honra, sabe, com vontade, vai querer conquistar o seu espaço cada vez mais no Flamengo aí, né, Luciano? Mas acredito eu que ele começa de Léo Pereira também e queria sua opinião. Com certeza ele vai começar de Léo Pereira, né? Por já ser um jogador já experiente, já mais calejado, né? E multicampeão também. No momento, a dupla de zaga são os dois Léos, Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Pereira, um dos maiores zagueiros já, eu acredito até que da história do Flamengo, né? Foi muito importante aí. Outro jogador que também, assim como o Varela, é uma grande virada, volta por cima, né? Dentro do Flamengo. Também começou sendo muito criticado, falhas sucessivas, torcida impaciente, e ele se estabilizou ali, tomou conta da posição, já é um jogador histórico do clube, se não já é um dos maiores da história do clube. Eu gosto muito dele também, dedicado também, cara profissional pra caramba, e o momento é dele. Hoje a dupla de zaga são os dois Léos. O Vitão, a impressão que nós temos assim, que é um zagueiro rápido também, né? Também tem saída de bola, né? Nós temos zagueiros construtores, né? Tanto como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, o próprio Danilo, sabe construir, sai jogando ali de trás, tem um bom passe longo, né? E o Vitão também demonstra características parecidas. Eu acho que ele não está no nível dos demais, mas ele aparentemente é um bom jogador. Eu tinha acompanhado pouco no Inter, né? Mas assim, a gente vê mais quando está no Flamengo. Mas ele parece que é um cara rápido, um cara bom assim naquele combate ali no 1 contra 1. Sabe sair jogando também. Vai ser muito útil para a gente, cara, muito útil. Porque não tendo um dos zagueiros titulares ali, ele vai ser muito importante e a temporada é muito longa, né? São muitos jogos, muitos campeonatos. Acho que vai ser muito útil, muito importante para a gente em várias partidas. Muito bem. Vamos aí, então, Léo Pereira, unanimidade mais uma vez. Até agora não tivemos nenhuma discordância, né? Vamos ver se até o final do quadrinho a gente consegue. O que vai acontecer? Léo Pereira, lateral esquerdo. Também acho que. Hoje tá fácil escalar o time. Tá fácil escalar o time do Flamengo, Felipe Luiz. Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Não, você não pode dar mole, né? Porque, assim, a gente vê que é unanimidade quase todas as posições. Mas vamos lá, Alexandro vem sendo um jogador importante também no Flamengo. Fez uma excelente temporada mais uma vez. Tudo que eu falei para o Léo Pereira serve para ele também. Jogador muito bom tecnicamente, jogador grande, que veio realmente vestir a camisa do Flamengo com vontade, está gostando de jogar no Flamengo. A gente sabe que tem algumas limitações pela posição, até pelo esforço da posição, é muita velocidade, corre, marca, volta. Então, alguns jogos ele é poupado, mas a gente sabe do potencial do Alexandre, jogador de seleção brasileira. A gente espera até que talvez possa estar numa Copa do Mundo aí agora no meio do ano.
e vamos ver o que o Felipe Luiz vai conseguir tirar mais do Alexandre na temporada. E o Ayrton Lucas, né, que entra às vezes bem, às vezes entra mal, oscila muito, né, no Flamengo, às vezes dá umas falhas absurdas, toma a bola nas costas, mas é um jogador que muitos times queriam ter, tá? O lateral esquerdo no Brasil não tá assim, não tem muita opção, e a gente vê o Ayrton Lucas um bom jogador, um bom reserva aí para o Alexandre. Eu confesso que eu queria um pouco mais do Vinha no Flamengo, mas Vinha tá jogando bem lá no River Plate, mas no futebol não deu certo, no Flamengo ele não conseguiu ali assumir a titularidade, e o Felipe Luiz prefere o tipo de jogo, o estilo de jogo do Alexandre, e a gente fica com o Ayrton Lucas para reserva. O Vinha não ia conseguir ficar de reserva mais um ano, pelo tamanho que é o jogador também, e a gente espera aí que o Felipe Luiz agora consiga tirar mais proveito do Alexandre. O que você acha, Luciano? Alexandre, com certeza, né, pela experiência, né, jogador multicampeão, futebol europeu, já um multicampeão também vestindo a camisa do Flamengo. Jogador que fez a diferença pra gente aí em vários jogos, né? Futebol nível europeu, jogador de Copa do Mundo. O Ayrton Lucas, ele é esforçado, ele é bom jogador. Só que muitos jogos ele matou a gente de raiva, né? Toma a bola nas costas, já perdemos título por causa dele, e ele também já foi importante na conquista de títulos também, não vamos ser injustos também não, né? Naquela final da Libertadores lá, o Felipe Luiz super mal, ele entra e é em cima dele que fazem um pênalti, que aquele jogador do Atlético Paranaense foi expulso, né? E fez toda a diferença pra gente na final da Libertadores. Ele é um jogador que foi importante pra gente, sim, em vários momentos, em várias partidas, já ajudou muito o Flamengo a vencer muitas partidas, não vamos ser injustos, mas ele falha, ele erra, até com uma certa constância, mais do que deveria, né? Eu lembro daquela final também contra o São Paulo, que foi falha dele, o gol do Caleri no Maracanã. Ele é um jogador de altos e baixos, né? Eu acho que o Alexandre, o momento é todo dele. O Ayrton Lucas é importante até na parte física, né? Um jogador que tem muito pulmão, muita força física, é veloz, é rápido, né? Em muitos jogos ele vai ser útil para a gente, né? Em todos os campeonatos que nós vamos disputar esse ano. Mas eu fico com o Alexandre, com certeza, pela experiência. Alexandre, né? Muito bem, eu também concordo, acho que é ele que começa o jogo aí contra o Corinthians. Se tudo der certo aí, né? Se tiver tudo bem, é ele que é o titular da posição na temporada inteira. Alexandre, vamos para a próxima. Pulgar o Everton Araújo. Felipe Luiz, sinceramente, se você me der 1 milhão, eu acho que eu assumo sua posição aí e faço o mesmo trabalho, porque tá fácil. Tá fácil escolher aqui quem você vai começar contra o Corinthians. Mas vamos lá. Pulgar, que teve uma falha aí, né, muito grotesca contra o São Paulo, mas é um grande jogador. Eu acho que vai ser. O Felipe Luiz é o menino a galinha dos ovos de ouro, né, do Felipe Luiz. Você vê que é o menino de ouro do Felipe Luiz, o Pulgar, né? Ele gosta muito do futebol do Pulgar. Realmente um jogador bom que mostra muito potencial no Flamengo. Teve uma fase que estava meio pegando o banco direto, não está adaptado legal, mas agora vestiu a camisa também. Jogador importante para o Flamengo, para esse time do Felipe Luiz. Faz o time do Felipe Luiz funcionar, né? Então a gente espera aí que ele comece contra o Corinthians. E Everton Araújo, um jogador que começou um pouco oscilante também, fez algumas partidas muito ruins, a torcida pegou no pé um pouquinho, mas é um jogador que vem melhorando, vem entregando um pouquinho mais no seu futebol, vem melhorando tecnicamente, é um jogador bom fisicamente, forte, um jogador que tenta, é esforçado, e a gente espera que ele cresça cada vez mais no Flamengo e se torne até um grande jogador no futuro aí. Mas aqui eu também acho que a unanimidade, Pulgar é o titular da posição. O que você acha, Luciano? Para falar a verdade, eu acho que vão jogar os dois, cara. Eu acho que ele vai de Pulgar e Everton Araújo. Ele vai colocar dois. Eu acho que vai jogar. Acho que provavelmente eu acho que devem jogar os dois. Claro que se fosse para escolher um ou outro, eu escolhi o Pulgar, né? Também um jogador muito mais bagagem, muito melhor também tecnicamente. Um jogador forte, que é bom de marcação, mas que também é muito bom tecnicamente. Melhor saída de bola, melhor visão de jogo. O Everton Araújo, cara, ele é aquele. Antes eu tinha essa visão que ele era muito limitado. É um cara forte, um cara de marcação, mas um cara limitado. Um cara que. Aquele volantão antigo, né? Que rouba aqui e entrega do lado, rouba aqui e entrega do lado. Mas nas últimas partidas, cara, desde o ano passado eu venho notando isso, ele vem demonstrando crescimento. Ele é jovem, ele foi importante para o Flamengo em vários momentos também.
Lembro dele na final da Copa do Brasil de 2024, ele foi importantíssimo, não só na final, na semifinal, na final, contra o Atlético Mineiro, contra o Corinthians, em várias partidas ele teve bons momentos já com a camisa do Flamengo, vem demonstrando crescimento, vem demonstrando melhora no seu passe longo, na sua saída de bola, está demonstrando mais visão de jogo, ele tem evoluído. É um jovem que tem evoluído também, muito profissional, está sempre se dedicando e está melhorando. Posso optar entre um ou outro, Pulgar, mas eu acho que vão jogar os dois. Vão jogar os dois, né? Eu também ficaria com o Pulgar aqui, se fosse o caso. Agora eu vou falar o seguinte, esse site está ainda em atualização, e na próxima comparação ele coloca, acho que até o Saul, mas o Saul ainda não está recuperado, né, para a partida, fez uma microcirurgia, né, e está em recuperação. Não é isso, Luciano? Ele ainda não vai jogar, acho que até o meio do ano, né, parece. Acho que 3 meses de recuperação. 3 meses, né? Então, aí, mas o site ainda não está 100% atualizado, aí, mas vamos botar aqui. E pode ser que até seja o que pode acontecer aqui, ó. Talvez para a partida Pulgar e Jorginho para começar no jogo, né, Luciano? Se talvez o Everton Araújo não começar, ele pode começar com o Jorginho também contra o Corinthians, mas fisicamente, pelo Jorginho não tá entregando tanto ainda, pode ser o que você falou, de começar com o Everton Araújo e Pulgar aí na volância. Mas aqui, na comparação dos dois, então vamos lá. Valendo para o ano aí, né? Para a temporada também não tem dúvida, né? A gente sabe que o titular é o Jorginho, mas o Jorginho é um grande jogador inteligente, fez um passe absurdo contra o São Paulo na partida, tem tudo para mostrar mais seu futebol durante esse ano aí, e a gente tentar conseguir mais títulos. E o Saul, um jogador importante, é um reserva de luxo, né, que todo time gostaria de ter, um europeu, um cara que tem uma outra visão, né, de futebol, tem um outro conhecimento tático, viveu na Europa aí a vida inteira, sabe muito de futebol também. A gente espera que agregue cada vez mais com esse time aí, né, o Luciano. Rapaz, o Saul é um excelente jogador, né? Ele ainda não demonstrou no Flamengo o futebol que consagrou ele no Atlético de Madrid, né? Ele é um jogador muito inteligente, um jogador muito versátil, também já atuou em várias posições na carreira. Vai ser muito útil para o Flamengo ainda no decorrer do ano aí, da temporada, né? Depois da sua recuperação. Eu gosto muito dele mesmo. Acho que ele também tem visão de jogo, um excelente jogador. Mas o Jorginho é outro patamar, né? Jorginho é campeão de Chelsea, campeão da Champions pelo Chelsea, campeão da Euro pela seleção italiana, já foi terceiro melhor do mundo. Né? É um jogador que tem uma visão de jogo absurdo, um passe excelente. Ele é um jogador muito, muito, muito acima da média, um jogador de altíssimo nível, né? Jogador da mais alta prateleira da atualidade. Né? Realmente já não vinha no seu ápice mais, né? Por isso que retornou para o Brasil, que se o jogador está no auge, só se ele quiser realmente voltar, né? Senão ele tem muito mercado lá fora ainda. Não sei se as opções do Jorginho, ele estava no Arsenal, né? Mas acho que ele era reserva, não sei se ele atuava sempre com tanta frequência. Mas é um jogador fantástico já, até para a história do Flamengo, pelo que ele demonstrou aí nas conquistas do Brasileirão, da Libertadores. Com certeza, titular, dono da posição hoje, fácil. Aqui, ainda mais aqui no futebol brasileiro, sul-americano, tem lenha para queimar ainda, acredito ainda que em altíssimo nível ainda mais uns 2 anos, se Deus quiser. Muito bem. Agora vamos para o próximo quadrinho aqui, vamos botar o Jorginho, né, que não tem, Saul não é opção. Talvez, como o Luciano falou, pode vir de Pulgar, né, nessa volância aqui, e o Everton Araújo, né? É o que eu ia comentar, justamente, pela questão física, né? Jorginho só jogou alguns minutos contra o São Paulo nesse ano, nessa temporada até agora. E o Everton Araújo já vem jogando já alguns jogos consecutivos, né? Então acredito que ele deva ir de Pulgar e Everton Araújo. A gente está escalando o time aqui do Flamengo contra o Corinthians e está comentando também um pouquinho sobre os jogadores, as posições. O Flamengo hoje realmente tem 2 times fortes. Então a gente tem que... Lógico que o titular sempre tende a ser, né, muito melhor, mas a gente tem boas opções no banco de reserva que podem entrar no time e manter o futebol, né, a mesma linha. Vamos botar aqui o Jorginho, muito bem. Próximo, Arrascaeta e Carrascal também é mais uma unanimidade, né? Arrascaeta é o dono da posição 100% aí, né, desse meio campo do Flamengo. Mas o Carrascal é um jogador importante, ganhou aí no final do ano passado minutagem no Flamengo, que ele estava pegando aí um pouquinho de banco, né, e tal, mas começou a mostrar o futebol dele, é um bom jogador,
E além de jogar de meio campo, ele também faz as pontas, né, cara? É um jogador também que pode ser utilizado em outras funções no meio de campo e nas pontas e tal. E tem se mostrado um bom jogador, realmente, tem vestido a camisa do Flamengo, tem sido grande, e a torcida tem gostado dele. Apesar de ter perdido o gol aí contra o São Paulo, que foi um gol absurdo, todo mundo ficou puto, mas é um jogador que tem muito a somar aí para a temporada, né, o Luciano? Exato, o Carrascal também é um jogador que eu gosto muito, é habilidoso, foi importante para o Flamengo já no ano passado, né, na conquista dos títulos. É um jogador que ainda tem muito potencial de crescimento com a camisa do Flamengo. Eu acho que com o decorrer do tempo, dos jogos, aí ele vai melhorar ainda mais. Nesse início de ano, já fez gol, já jogou bem, mas também esse último jogo contra o São Paulo agora irritou bastante a gente, né, com gol perdido, perdeu algumas jogadas ali. Mas ele é um bom jogador, ele é um grande jogador, gosto muito dele. Eu acho até que vão jogar os dois, Andinho. Vai jogar o Arrascaeta como meio armador e o Carrascal vai jogar em uma das pontas ali. Sim. Se bem, vamos ver, né? É complicado, que agora o elenco do Flamengo são tantos bons jogadores. Tem Lino, Cebolinha, tem Plata na direita, tem Luiz Araújo também, são vários. Não, e ainda mais se entrar agora, eu acho que eu não estou nem vendo questão de Plata e Luiz Araújo, que eu acho que esses aí vão ser, quando o time estiver realmente na ponta dos cascos, vão acabar sendo reservas, né? Uhum. Mas assim, agora, por exemplo, se o Paquetá for jogar já, nesse domingo, aí eu acho que o Paquetá deve jogar. Vamos terminar aqui que a gente vai chegar no Paquetá. Vai ter condições de jogar? Vai dar tempo de assinar o contrato e tal? Você acha que. Não, já está tudo pronto. Acho que falta só ser publicado no BID. Se bobear, já até foi. O Flamengo está correndo contra o tempo para escrevê-lo para que ele possa ser uma opção. No Corinthians. Pô, que legal, seria muito bom. Seria muito bom. Em relação à Rasca, sem palavras, né? Nosso ídolo no momento. Mas, Luciano, tem um porém, tá? O Arrasca não tá no seu físico aí 100%. No seu momento. Para esse jogo aí contra o Corinthians, talvez o Arrascaeta comece até de banco, tá? A gente não sabe que, pelo que entregou no jogo contra o São Paulo, não foi muita coisa, não. Foi um jogador bem, assim, bem aquém do que ele é capaz, né, o Luciano? Então vamos fazer o seguinte, realmente, eu tinha esquecido desse detalhe. Eu gosto tanto do Arrasca que eu já vi ele revolar o Arrasca, mas não, peraí. Realmente, o Arrasca jogou pouco tempo contra o São Paulo, né, jogou alguns minutos ali. Foi sua estreia na temporada, ainda nem tinha atuado anteriormente, se demonstrou realmente que está muito ainda fora de forma, está muito longe do seu ideal. Então, realmente, nesse momento, para esse jogo específico, Carrascal. Eu também concordo. Eu acho que para esse jogo específico, Carrascal. O Arrascaeta fica como opção para o segundo tempo ali. Exatamente. Agora, nesse momento, é Carrascal. Ninguém é maluco de tirar o Arrascaeta desse time, né? Mas Carrascal, no momento aí, parece que tá com o pezinho na frente aí do Arrascaeta. Arrascaeta e Jorginho provavelmente devem ser opções para o segundo tempo. A não ser que eles mostrem, né, algo que a gente não está vendo nos treinos lá, amanhã e sábado, e o Felipe Luiz garanta, fala, não, agora eles vão entrar e vão render muito mais do que aquilo que vocês viram contra o São Paulo. Mas, assim, a gente vendo aqui como torcedor o Carrascal. No momento, Carrascal. No momento, Carrascal, né? Carrascal. E tá lá, ó, aí na direita, como ponta direita aqui, né, já botando, né, a posição aqui, o Paquetá. Paquetá contra a Plata. Assim, vamos resolver a situação que está aqui na tela, né? A gente sabe que pode vir totalmente diferente disso, o time do Flamengo aí, mas até você comentou que pode botar o Carrascal na ponta, na outra, e de repente tem o Luiz Araújo também. E assim, o Plata também é um cara que o Felipe Luiz gosta muito do futebol dele, mas é um cara que às vezes falha assim absurdamente, a gente fica puto. Bom, enfim, em condições normais aí de jogo, o Paquetá é indiscutível, vai tomar essa posição aí, talvez nessa ponta direita aí vai ser dele. Ou, de repente, o Paquetá assume um meio aí quando o Arrasca não jogar e bota o Carrascal na ponta e faz o Felipe Luiz vai ter muita opção para mexer nesse time. Que bom, né, que o Felipe Luiz vai poder fazer coisas diferentes aí com esse elenco. E o que você acha dessa opção aí? Você acha, Luciano, que nesse jogo, para começar, se o Paquetá tiver no bid, certinho, pronto para o jogo, você acha que ele já coloca inicial? Acredito que sim, Andinho. O Paquetá, ele tá bem, cara. Ele não vinha jogando
porque ele estava querendo ser negociado, ele estava querendo retornar para o Flamengo, e por isso ele não vinha atuando pelo West Ham, entendeu? Mas ele está bem, ele estava treinando, o West Ham, agora, se não me engano, está indo. Estamos caminhando para a final da temporada europeia. Quer dizer, então ele é um jogador que ele vinha em atividade. O Paquetá está bem. O Flamengo conseguindo escrevê-lo no bid, vai conseguir. Eu acho que ele vai. Ele estando apto para atuar nesse jogo, acho que o Paquetá já começa como titular. Luciano, ele pode vir. Tá até melhor que todos os outros, né? Como ele estava em temporada ainda. Exatamente. Exatamente. Não jogou esses últimos jogos, então assim, tá descansado e tá voando, né, Luciano? Sim, exatamente. Pode ser que ele esteja. Com certeza ele vai estar no estágio físico até superior aos outros jogadores. Que pra gente aqui é início de temporada. Né? O futebol europeu já estão caminhando para o final da temporada. E o Paquetá vinha atuando. Agora ele não estava atuando porque ele queria sair, queria retornar, né? Mas eu acho que ele assume ali a titularidade já nesse domingo. E eu acredito que é jogando na ponta mesmo pelo lado do Plata. O Felipe Luiz gosta muito do Plata, cara, mas olha, sinceramente, eu acho ele, assim, corre muito, se entrega muito, muito dedicado, raçudo. Taticamente é muito importante para o time. Corre muito. Foi um gigante na final contra o PSG. Vamos reconhecer também, correu, se matou, se doou muito. Mas, cara, não dá. Eu acho ele assim, vamos colocar burro, não vai ser muito forte, mas limitado, ele muito pouco, limitado e pouco inteligente. Vamos colocar dessa forma. Cara, não dá. Entendeu? Então, Paquetá, com certeza. Contra o São Paulo, aquele lance que ele recebeu a bola lá e realmente você comentou até, ele pegar ali e tentar trocar a perna na hora ali e não pensar uma coisa melhor ali, foi coisa absurda, né, cara? Que todo mundo ali deve ter xingado o Plata pra cacete. É foda. Mas aqui, né, tomara que se tiver tudo certinho, então, Paquetá aí estreando pelo Flamengo contra o Corinthians numa decisão e já ganhando o primeiro caneco, né, Luciano? Com certeza, Jim. E vai que o gol do título não é dele, né? A chance disso acontecer é grande. Muito bem. Vamos para a próxima aqui, para o próximo quadrinho. No ataque do Flamengo, depois ainda falta ainda a ponta esquerda, vai vir como última opção. No ataque do Flamengo, Pedro e Bruno Henrique. Eu acho que também é uma unanimidade, para meu ver, assim. O Pedro começa esse jogo aí mais uma vez, o Pedro é o cara da função. Então, para esse jogo do Corinthians aí, sem dúvida alguma aí, Pedro. O que você acha, Luciano? O Bruno Henrique, cara, ele já vem numa decadência, já não é de agora, que é normal, né? Ele já chegou numa fase, no estágio aí, questão da idade também, que o jogador já está numa fase de declínio, né? Declínio físico, técnico, físico nem tanto, né? Que ele ainda ainda tem velocidade, ainda corre, mas tecnicamente ele já não é mais aquele jogador que foi de 2019 até, vamos colocar aí 22, 23, ele já não é mais esse jogador. Então ele vem caindo, já não é mais aquele BH 27. O ano passado ainda teve bons momentos, foi importante até na conquista de títulos, com certeza, fez gols importantes, mas na maioria dos jogos que ele entra, acho que ele não vem agregando muito já tem algum certo tempo, né? E essa posição de centroavante, ele já falou que não gosta de jogar nessa posição, não rende nessa posição, não se destaca jogando nessa posição. Mas o Flamengo não tem outra opção, né? O único centroavante que nós temos no elenco, o único jogador que nós temos com essa característica de homem de área, de finalizador, de camisa 9, daquele fazedor de gols ali, é o Pedro, né? É o único que nós temos no elenco com essa característica. E o Pedro, eu considero o melhor centroavante da América do Sul na atualidade. Um excelente centroavante, um excelente finalizador, um camisa 9 típico, né? Um camisa 9 das antigas, né? Só que ele também não vem no bom momento. Ele, desde a contusão, que ele retornou, ele está demorando ainda a se encontrar seu melhor futebol, mas na atual circunstância é ele. Não tem outra opção. Tem que ser o Pedro. Bora lá, então, de Pedro. Pedro também é unanimidade, mais uma vez. E vamos para a última posição, né? Nosso ponta esquerda. Quem será que a gente vai escolher aqui? Samuel Lino. Começou bem no Flamengo, né? Quando chegou no time, fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, entrou bem, depois fez algumas partidas muito boas, né? Participou daquela goleada, fez vários gols,
né, contra o Fortaleza, né, Luciano? Contra Acho que foi contra o Vitória. Contra o Vitória, isso. É. Que também, porra, foi importantíssimo o que ele fez naquele jogo. Depois começou, né, a torcida pegar um pouco no pé, um cara que perde muito gol e tal. E a torcida às vezes esquece que ele não é um finalizador, né? É um jogador que veio para tentar abrir espaço, né, para o time conseguir fazer gol. Só que a torcida pega no pé, parece que ele sentiu um pouco essa pressão, foi perdendo espaço. E no atual momento agora, a meu ver, Cebolinha tá tendo um excelente começo de temporada, fez aí um grande jogo contra o São Paulo, e a gente espera aí, a meu ver, ele começa a titular contra o Corinthians, assim, absoluto. Se o Felipe Luiz não colocar, vai ser até uma coisa assim, meio maluquice, né, no meu entendimento. Mas a gente espera que o Cebolinha venha para o jogo aí e mostre, né, durante o ano aí, durante a temporada, um futebol melhor, né? Que ele tem um futebol muito bom, e assim, só que ele tem um azar, né? Que sempre que ele tá no momento bom no Flamengo, ele se machuca, né, cara? Isso aí realmente tem acontecido vários anos, desde quando ele chegou no Flamengo. E agora a gente espera que ele consiga ficar fisicamente bem aí, saudável até o final da temporada aí, para mostrar todo o seu potencial. Cebolinha, que para mim é um grande jogador e está aí demonstrando muita raça, muita vontade de ganhar jogos, de fazer gols, de participar de jogadas. Deu aquele passe absurdo para o Carrascal lá contra o São Paulo. E a gente espera que ele venha aí nessa final bem também, fisicamente, para a gente ganhar do Corinthians. O que você acha, Luciano? Samuel Lino, grande jogador, se destacava no Atlético de Madrid, mas no Flamengo ainda acho que ainda não mostrou ainda seu melhor futebol. Teve bons momentos, né, esse jogo contra o Vitória, e alguns outros jogos também do Campeonato Brasileiro ele foi muito bem, em vários momentos ali ele foi bem, foi importante para o time. Vamos colocar assim, campeonato de pontos corridos é complicado falar de. Mas assim, no jogo que valeu o título para o Flamengo, que foi o Flamengo e Ceará, né? Ele fez o gol do título, vamos colocar fez dessa o gol forma, do título. foi o Samuel Lino, né? Sim. Ele peca muito na finalização, tem essa deficiência, ele não é um jogador de fazer gols, perde gols assim que não deveria perder um jogador do nível dele. Acho que contra o Fluminense mesmo ele já perdeu um ali de novo ali na pequena área. É um jogador que perde muitos gols, oscila muito, ainda não se encontrou no Flamengo. A minha esperança é que agora com a pré-temporada, ele desde o início com o time na preparação ali, que ele possa render mais do que ele rendeu no ano passado, ter mais constância, né? Ter mais equilíbrio, atuar melhor durante os jogos e durante a maioria dos jogos. Eu tenho essa esperança de vê-lo crescer ainda esse ano com a camisa do Flamengo. Nos primeiros vezes que ele entrou em campo esse ano, já não achei que ele continua naquela pegada do ano passado, ele não rendeu, não acrescentou muito. E o Cebolinha, cara, desde o ano passado que ele tá voando. No ano passado ele fez grandes partidas, teve grandes atuações. Assim como o Pedro, eu acho que ele deveria procurar, sei lá, uma rezadeira, um padre, sei lá, um pastor, alguém para orar. Eles que é impressionante. Basta eles começarem a jogar bem, terem uma sequência jogando bem que eles se machucam. É impressionante, cara. E assim, ele não teve ainda essa grande sequência, né, com a camisa do Flamengo, né? Quando ele estava sob o comando do Tite, ele sempre rende, joga muito bem com o Tite, vinha muito bem, se contundiu, aí fica muito tempo fora, né? Depois até ele readquirir a forma. O ano passado ele teve uma boa sequência, jogou bem, na maioria dos jogos que ele entrou, principalmente nessa reta final dos campeonatos aí, na reta final da temporada, atuou bem. E nesse início de temporada tem sido o melhor jogador do Flamengo disparado. Assim, tem jogado muita bola. Você lembrou bem aí o passe espetacular que ele deu pro Carrascal agora no jogo contra o São Paulo. Tem jogado muito bem. Hoje ele é dono dessa posição. Ele é o dono da ponta esquerda do Flamengo hoje, é o Cebolinha. Muito bem, eu também concordo com o Luciano. Aí pro jogo do Corinthians aí, e na atual temporada é realmente o jogador que está mostrando o melhor futebol aí no Flamengo. E a gente espera que ele continue, né, durante toda a temporada. E conquiste também títulos importantes sendo protagonista, né? Que ele é um grande jogador e ele tem esse perfil de protagonismo. Ele busca gol, ele busca sempre ser campeão, ele busca ganhar. Fez isso muito bem no Grêmio lá, né? E agora a gente espera que ele consiga mostrar todo o seu potencial, que ainda não mostrou assim todo o potencial durante muito tempo, porque sempre se machuca. Igual o Luciano falou, precisa de uma reza aí, de uma benzedeira, alguma situação para melhorar a situação dele. Tomara que ele fique saudável o ano todo, que vai ajudar muito o Flamengo. Vamos botar aqui o Cebolinha. Vamos ver finalizado aqui, né? A seleção do Flamengo aí, né? Para esse jogo do Corinthians aqui tá como titular do Flamengo em 2016,
mas a gente está botando aqui agora, nesse atual momento, contra o Corinthians. E nossa seleção ficou assim. Vamos lá, Luciano. Vou fazer um resumo aí. No gol, Rossi, Varela. Aí depois, lateral direito, Varela. Na zaga, Léo Ortiz, Léo Pereira. Lateral esquerdo, Alexandre. Isso aí foi meio que unanimidade, né? Todos os jogadores aí dessa defesa nossa. Na volância, aí temos aí algumas discordâncias. A foto tá um pouco embaçada, mas eu acho que dá para ver bem, né? Não dá para ver. Vou aumentar um pouquinho aqui. Na volância aqui, a gente ficou aí, né? Pode começar talvez com Pulgar, Jorginho, só que a gente sabe que o Jorginho não está fisicamente 100%, então talvez, o Luciano até comentou que talvez o Felipe Luiz possa começar com Pulgar e Everton Araújo, né? Isso aí pode acontecer, a gente vai esperar até domingo para saber o que o Felipe Luiz vai fazer aí, né? No meio campo, ninguém tá maluco, a gente botou o Carrascal, porque o Arrascaeta não tá na atual condição física perfeita, não tá. Então, provavelmente, ele realmente começa de Carrascal. E tem até talvez uma questão, não sei se o Luciano concorda, eu vou até jogar a bola para o Luciano também. De repente, Luciano, igual a gente botou aqui, né, o Paquetá na ponta direita, também não me surpreenderia, talvez, né? É só uma coisa. O Arrascaeta não jogando nesse meio campo aí, né? Igual a gente está vendo aqui. Colocar o Paquetá no meio, né, de 10 ali, e colocar o Carrascal na ponta direita também, que eu acho que o Carrascal faz a função bem. E o Flamengo ganharia, né, pela disposição e o momento físico do Paquetá no atual momento aí. De repente o Flamengo ganharia mais nesse meio campo, movimentação mais rápida, melhor e tal. Talvez o Felipe Luiz é uma opção, o Felipe Luiz pode pensar nisso. Eu até gostaria que o Luciano comentasse, mas da nossa escolha aqui ficou Carrascal no Arrascaeta, né, pela parte física, e o Paquetá na ponta direita. Aí no ataque, né, a gente teria Pedro, né, ganhando do Bruno Henrique, lógico, não tem comparação, até o próprio Bruno Henrique reconhece isso. E na ponta esquerda, Cebolinha, num grande momento no Flamengo, num bom começo de temporada, pode começar aí, né, a final contra o Corinthians no lugar do Nino, né? O Cebolinha realmente assumir a posição. E eu queria que você comentasse, Luciano, esse meio campo aqui do Flamengo, o que a gente poderia fazer para mudar um pouco talvez o Carrascal, você acha que jogaria na função do Paquetá e o Paquetá jogaria de 10, ou Luciano? Eles podem até, na movimentação ali no decorrer do jogo, ali do decorrer da partida, até se movimentando, assim, se inverterem as posições. E o Felipe Luiz pode sim optar por colocar o Paquetá de meio armador ali, de 10 ali no lugar do Arrascaeta e colocar o Carrascal na ponta. Só que eu acho que o melhor do Carrascal é quando ele atua na ponta esquerda, cara. Eu gosto dele mais quando ele atua na ponta esquerda. Acho que ele rende mais do que quando ele joga do lado direito. Mas pode sim, pode com certeza, perfeitamente. Que jogue o Paquetá na armação e o Felipe Luiz opte por colocar o Carrascal na direita. Isso pode acontecer sim. Lembrando também que, né, dependendo da situação, se o Jorginho não jogar, né, não começar o jogo, o Paquetá também faz a volância, né, Luciano? Faz o segundo homem lá. Também pode fazer como segundo volante. Pode colocar aí o Plata na ponta direita e o Paquetá aí saindo no jogo lá com o Pulgar. O Luiz Araújo também, o Luiz Araújo na direita e o Paquetá também no segundo volante. Então, assim, o Felipe Luiz vai ter bastante, né, opção para esse jogo. É lógico que a gente sabe que o Flamengo não vive, né, o melhor momento físico, não tem jeito, é começo de temporada, isso é normal, claro, mas o Felipe Luiz vai ter opções, até na zaga ali também tem o Vitão lá, pode, de repente, um dos jogadores do Flamengo não estiver bem fisicamente, ele começar com o Vitão, no lugar talvez do Léo Ortiz, que não está entregando muito ainda, cometeu algumas falhas aí no começo da temporada, mas eu acho que o Léo Ortiz é um grande jogador, tem tudo também para ficar na posição, e a gente espera que esse time que o Felipe Luiz coloque em campo, vença a taça, né, contra o Corinthians e traga esse caneco, mais um pra gente aí, o primeiro do ano, né, Luciano? Sim, se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser, a gente espera que venha aí o primeiro título de 2026, né, primeira taça levantada no ano. Eu acho que o time tem tudo para ganhar esse jogo, assim, respeito o Corinthians, é uma equipe tradicional, tem camisa, eu até disse aqui que eles têm uma característica parecida com o Flamengo, porque essa coisa do time popular, aquela coisa do povão, e ser aquele time de raça, time aguerrido, que busca, que luta, que briga. Mas, assim, o momento, assim, é todo do Flamengo, né? Acho que
tanto momento, assim, embora o Flamengo não esteja ainda no seu melhor momento físico, técnico, né? Ninguém está, né? Início de temporada aqui no Brasil, mas acho que o Flamengo leva vantagem por ter um time melhor, né? Um elenco melhor, um elenco mais qualificado, ter melhores jogadores e mais jogadores com capacidade para decidir essa partida. Às vezes é um jogo que, mesmo os times não estando bem, mas o que vai fazer a diferença é aquele jogador, aquele lado individual, né? É um jogador específico para decidir uma partida, para decidir um jogo. E isso o Flamengo tem vários, né? Em uma quantidade bem maior que o Corinthians. Então, acredito que domingo a gente vai tá comemorando aí nosso primeiro título, nossa primeira taça. Muito bem, Luciano. Estamos chegando aqui ao final da nossa transmissão aqui, do nosso vídeo, né? Aí, assim, eu queria que você desse saudação para a galera aí, Luciano, pessoal que acompanha nosso canal. E também eu queria falar, né, para todo mundo se inscrever no canal, curtir esse nosso vídeo aí, né, cara? Compartilhar com a galera, que é sempre muito importante para a gente aí, né? A gente espera que a gente consiga chegar aí aos 2.000 inscritos até o final aí talvez desse mês, ou quanto mais rápido possível. No final desse mês acho que vai ser impossível, né? Já não tem mais como, mas a gente espera que agora em fevereiro a gente consiga chegar nos 2.000 inscritos, é uma esperança do canal, e a gente fez esse time aí. Eu queria que você comentasse, Luciano, seu palpite para o jogo aí e sua despedida final aí para a galera. Eu vou de 2-0 Mengão, Pedro e Paquetá. Paquetá já estreando aí com um golzinho, Luciano. Metendo gol. 2-0 Mengão, Pedro e Paquetá. E, galera, obrigado por tudo, pelo carinho de sempre. Pedir para vocês curtirem, compartilharem, mandar para os amigos, mandar para os grupos de WhatsApp e se inscreverem no canal, né, nos ajudando assim a alcançar a nossa meta aí de 2.000 inscritos. Eu também acredito que é muito difícil alcançarmos 2.000 inscritos já nesse mês, mas o quanto antes, né, o mais rápido possível, né? O canal Falar de Primeira é um canal feito de torcedor para torcedor. É um bate-papo, é uma resenha rubro-negra. Espero que vocês gostem e se inscrevam no canal. Valeu, galera. Tamo junto. Obrigadão. Muito bem, Luciano. Muito bem. Minha expectativa também é que o Flamengo vença de 2-0 esse jogo. Eu acho que o Flamengo tem futebol para isso. Mas, assim, é uma decisão. Então, o time do Corinthians também é um time grande. A torcida vai estar lá também. Como a nossa é uma torcida grande, vai né, cantar lá e tal. Mas a gente espera que a nossa torcida apoie cada vez mais esse time, esse elenco que a gente está construindo, essa história que a gente vem construindo aí pelo Flamengo. E a gente pede também todo mundo que acompanha nosso canal, que se inscreva no canal, né, que curta, que mostre a família, mostre para o amigo, compartilhe com a galera, né, que nosso canal é voltado, né, para você, torcedor, que ama o Flamengo assim como a gente. E a gente está sempre aí buscando cada vez melhorar, cada vez trazer mais coisas legais aí para o canal. E vamos com tudo. E vamos botar aí, ó, gol do Pedro e do Cebolinha, Luciano. O Paquetá vai jogar muito, vai destruir, mas eu acho que ele não vai fazer o gol. Ele vai dar uns 2 passos para gol. Pronto. 2-0. É isso aí. Tá bom. Para mim, Pedro, Cebolinha, 2 assistências do Paquetá, vai entrar bem o homem. E se bobear, vai jogar o jogo todo, tá? Porque fisicamente é o melhor jogador que a gente pode ter aí na partida. Acredito nisso também. Muito bem. Deixa eu fechar aqui essa parte aqui. A gente, nossa despedida final. É isso aí, então, galera. A gente agradece mais uma vez. Você que curtiu a resenha, fortalece o canal, deixa seu like, se inscreve, compartilha com a galera. Esse é o canal Flá de Primeira. Aqui é o Mengão sempre em primeiro lugar. Até a próxima live aí, pessoal. Um grande abraço, valeu, até mais. Falou, Luciano. Um grande abraço, irmão. Tamo junto. Abraço, tamo junto. Valeu. Valeu.